Todo mundo olhava para o corpo, mas eu olhava para uma xícara de café que ninguém tinha usado. Aquela mulher esperava alguém, e quem quer que tivesse entrado naquela casa foi embora antes que ela terminasse de servir, enquanto a equipe tentava entender como ela havia morrido. A primeira pista sobre quem estivera ali já começava a esfriar sobre a mesa. Meu nome é Rafael, sou investigador da Polícia Civil. E uma das primeiras coisas que aprendi nesse trabalho é que uma cena de crime nunca entrega toda a verdade de uma vez. Ela oferece pedaços. O nosso trabalho não é olhar para um objeto e adivinhar a história inteira, mas descobrir qual pergunta aquele objeto nos obriga a fazer. A central havia informado apenas uma possível morte violenta dentro de uma residência. Quando cheguei, o marido estava sentado na calçada, com as mãos sujas de sangue e o olhar perdido. Dizia que havia acabado de voltar do trabalho e encontrado a esposa caída entre a sala e a cozinha. Ela havia sido atingida várias vezes na cabeça com algum objeto pesado, que ainda não tinha sido localizado. 2 policiais já tratavam o marido como principal suspeito, o que não era absurdo. Em homicídios dentro de casa, o companheiro precisa ser investigado. O problema começa quando uma hipótese deixa de ser hipótese e vira conclusão antes mesmo de a equipe entender a cena. Não havia sinal de arrombamento. As portas estavam intactas, as janelas fechadas e os objetos de valor continuavam no lugar. A bolsa da vítima permanecia sobre um móvel, com dinheiro, cartões e documentos. Ela estava descalça, usava um avental e preparava o jantar quando foi atacada. A panela esquecida no fogo mostrava que alguma coisa havia interrompido a rotina de forma repentina. Enquanto a perícia examinava o corpo, fui até a cozinha. Sobre a mesa havia 2 xícaras. Uma continha café até a metade. Na outra, ainda vazia, havia açúcar no fundo, e a colher permanecia apoiada sobre o pires. Toquei na primeira e percebi que continuava morna. A vítima preparava bebida para 2 pessoas, mas não teve tempo de servir a segunda. Um dos peritos perguntou se eu não pretendia olhar o corpo. Respondi que ele provavelmente mostraria como ela morreu, mas aquela mesa podia indicar quem ela esperava. Meu chefe ouviu e voltou a conversar com o marido. Para ele, a história já parecia montada. Discussão conjugal, ataque impulsivo e uma tentativa ruim de simular surpresa. Eu não descartava essa possibilidade, mas precisava entender por que havia uma segunda xícara preparada para alguém que, segundo o marido, nunca deveria ter aparecido. Quando mostrei a fotografia da mesa, ele disse que não sabia quem a esposa esperava. Perguntei se ela costumava receber alguém naquele horário e ele respondeu que não. A reação dele não foi de surpresa, foi de medo. Na delegacia, sustentou a mesma versão durante quase 1 hora. Coloquei a fotografia diante dele e disse que enquanto escondesse o nome daquela pessoa, eu seria obrigado a considerar que estava protegendo alguém envolvido na morte. Foi então que começou a falar. A esposa vinha emprestando dinheiro a um conhecido antigo da família chamado Eduardo. O marido descobriu as transferências, discutiu com ela e procurou o homem para exigir que não voltasse à casa. A conversa terminou com ameaças. Na noite do crime, ele escondeu o nome de Eduardo porque sabia que a polícia encontraria suas mensagens agressivas e temia se transformar no suspeito perfeito. A mentira era grave, mas tinha lógica. Eduardo conhecia a família havia anos. Era amigo do irmão da vítima, aparecia em aniversários e almoços e não possuía histórico de violência grave. Trabalhava regularmente, sabia conversar e não parecia nervoso quando foi chamado para depor. Uma vizinha lembrou ter visto um carro parecido com o dele perto da residência naquela noite, mas não reconheceu a placa nem o motorista. Era uma informação útil, não uma identificação. Eduardo chegou à delegacia tranquilo, demonstrou tristeza pela morte da amiga e respondeu às primeiras perguntas sem se contradizer. Disse que não havia quase 1 mês e afirmou que as dívidas estavam resolvidas. Quando mencionei o conflito com o marido, não tentou negar. Disse que o homem era ciumento, agressivo e provavelmente aproveitaria a morte da esposa para incriminá-lo. O álibi parecia bom. Câmeras mostravam Eduardo num bar naquela noite, conversando com conhecidos e pagando uma bebida com cartão. Só havia um problema. Ele chegou mais tarde do que afirmara, deixando cerca de 40 minutos sem explicação. Era tempo suficiente para passar pela casa da vítima, mas também para estar em dezenas de outros lugares. Solicitei as roupas que usava naquela noite.
Eduardo entregou uma camisa e uma calça sem resistência. Recusar chamaria a atenção, e ele provavelmente acreditava que uma lavagem cuidadosa teria eliminado qualquer vestígio. As câmeras do bar confirmaram que eram as mesmas peças. A perícia encontrou fibras compatíveis com o vestido da vítima presas à manga da camisa. A quantidade e a localização eram difíceis de explicar por um contato ocorrido semanas antes, mas não revelavam quando aquela transferência havia acontecido. Eduardo afirmou que poderia ter abraçado a vítima numa visita antiga. Era uma explicação fraca, mas não impossível. Também encontramos mensagens recentes enviadas pela vítima. Em uma delas, ela escreveu que Eduardo havia usado seus documentos para abrir contas e que, se não devolvesse tudo naquela noite, procuraria a polícia. Aquilo explicava por que os dois poderiam ter se encontrado, mas ainda não provava que o encontro aconteceu. A promotoria considerou o conjunto insuficiente para prisão ou busca. O marido mentia, a vizinha não identificara o carro, as fibras permitiam outra explicação, e a janela no álibi não colocava Eduardo dentro da casa. Meu chefe autorizou uma vigilância curta, mas a defesa começou a reclamar de perseguição. Sem mandado e sem nova evidência, a equipe foi retirada no fim do segundo dia. Na tarde seguinte, Eduardo voltou para esclarecer o horário do bar. Durante a conversa, mencionei que vestígios de sangue podiam permanecer escondidos entre a sola e a costura de um sapato, mesmo depois de uma lavagem cuidadosa. Depois, fiquei em silêncio e observei. Ele continuou falando, mas perdeu a tranquilidade. Perguntou quanto tempo levaríamos para conseguir um mandado e se pretendíamos apreender tudo o que havia em sua casa. Respondi que isso dependeria do que chegasse ao laboratório até a manhã seguinte. Eu não esperava resultado algum naquela manhã. Era um blefe. Meu chefe descobriu a conversa antes que Eduardo deixasse o prédio. Disse que eu havia provocado o suspeito sem autorização e que qualquer atitude precipitada poderia destruir provas e entregar à defesa um argumento de perseguição. Ordenou que eu encerrasse qualquer vigilância, entregasse o relatório e fosse para casa. Entreguei o relatório. Depois sentei no carro e esperei. Eduardo saiu pouco depois das 10 da noite. Eu o segui sem apoio e sem informar ninguém. Ele dirigiu por quase 40 minutos, mudou de avenida 2 vezes e começou a fazer retornos desnecessários, como se procurasse alguém atrás dele. Quando fez o segundo, precisei seguir em frente para não ser identificado. Passei alguns minutos sem saber onde estava, até reencontrar o carro 2 ruas adiante. Por um momento, achei que o tinha perdido. Então ele entrou numa área comercial, estacionou perto de uma fileira de contêineres públicos e permaneceu dentro do carro observando o movimento. Quando desceu, levava uma sacola comum. Caminhou até um contêiner quase vazio, colocou a sacola no fundo e voltou ao veículo. Não o abordei. Mantive os olhos no contêiner e liguei para meu chefe. Ele chegou com uma equipe menos de 20 minutos depois. A sacola continuava visível no mesmo lugar. Dentro havia um par de sapatos enrolado em toalhas de papel úmidas e uma pasta plástica vazia. Numa das laterais, restava parte de uma etiqueta com o sobrenome da vítima. Meu chefe esperou o material ser recolhido e todo o procedimento registrado. Depois pediu meu distintivo. Fui afastado naquela mesma noite. A perícia encontrou sangue da vítima retido entre a sola e a costura lateral de um dos sapatos, numa área que a lavagem não havia alcançado completamente. Era a primeira evidência direta de que Eduardo estivera em contato com o sangue. Parecia o fim do caso. Não era. Quando foi interrogado novamente, Eduardo admitiu que esteve na casa, mas afirmou que encontrou a vítima já ferida. Disse que tentou ajudá-la, pisou no sangue, entrou em pânico e fugiu porque temia ser acusado pelo marido. Segundo ele, descartou os sapatos apenas porque percebeu que a polícia estava decidida a incriminá-lo. A defesa funcionava melhor do que eu gostaria. O sangue provava presença, não agressão. As fibras poderiam ter passado para a camisa enquanto ele tentava socorrê-la. O intervalo no álibi permitia a visita, mas não mostrava o que acontecera dentro da casa. Pela primeira vez, Eduardo parecia ter uma versão capaz de sobreviver. Meu chefe foi até a sala onde eu aguardava o resultado da corregedoria e disse que, por causa da minha vigilância desautorizada, a defesa tentaria excluir tudo o que havia sido encontrado depois do blefe. Se conseguisse, poderíamos perder o sangue,
a pasta e parte das declarações de Eduardo. Ele me perguntou se eu ainda achava que tinha feito a coisa certa. Não respondi. Nos dias seguintes, a equipe precisou reconstruir a investigação sem depender apenas dos sapatos. A mensagem da vítima, dizendo que seus documentos haviam sido usados para abrir contas, permitiu uma busca direcionada nos dispositivos de Eduardo. Nos computadores foram encontradas cópias dos documentos, pedidos de crédito preenchidos com os dados dela e rascunhos de assinaturas falsificadas. Ela havia descoberto a fraude e o chamado para devolver o material antes de denunciá-lo. A cronologia também começou a fechar. O laudo médico delimitava o horário provável da agressão. Os registros do trabalho confirmavam que o marido não conseguiria chegar à casa naquele período, enquanto as câmeras do bar mostravam Eduardo aparecendo pouco depois, usando a mesma camisa em que as fibras foram encontradas. Confrontado com os documentos, Eduardo mudou de versão. Disse que não encontrou a vítima caída. Admitiu que discutiu com ela, tentou pegar a pasta e entrou em luta quando ela ameaçou chamar a polícia. Afirmou que os dois caíram e que o ferimento fatal aconteceu por acidente. A história ainda tinha um problema. Se Eduardo apenas encontrou a mulher ferida e tentou ajudá-la, por que saiu da casa levando justamente a pasta que ela exigia de volta? E, se tudo foi um acidente durante uma queda, por que ela havia sido atingida várias vezes, em ângulos diferentes, e apresentava sinais de defesa? Ele nunca confessou que decidiu matá-la. Admitiu apenas aquilo que as provas já tornavam impossível negar. Primeiro disse que não esteve na casa, depois afirmou que tentou socorrê-la e, por fim, reconheceu a luta, mas chamou o resultado de acidente. A terceira versão não o salvou. Ao contrário, colocou Eduardo dentro da casa em confronto com a vítima, exatamente no período em que seu álibi desaparecia. Ele foi condenado pelo conjunto das mensagens, da fraude, da janela no álibi, das fibras, do sangue e das sucessivas mudanças de versão. A xícara não o condenou. Ela apenas mostrou onde a investigação deveria começar. Fiquei afastado por 3 meses. A corregedoria concluiu que desobedeci uma ordem direta e realizei vigilância sem autorização. O promotor evitou usar parte da conversa em que provoquei Eduardo, e meu chefe deixou claro que, se a defesa conseguisse invalidar a apreensão, a responsabilidade seria minha. Quando voltei, ele colocou meu distintivo sobre a mesa e disse que eu quase devolvi um assassino para a rua. Ele estava certo. Eu sabia que tinha cruzado uma linha. O que ainda não decidi é se me arrependo de ter cruzado ou apenas de quase perder o caso por causa disso. Às vezes, quando lembro daquela investigação, ainda vejo a segunda xícara com açúcar no fundo, esperando um café que nunca foi servido. Aquela mulher abriu a porta para alguém conhecido porque acreditava que ainda havia espaço para a conversa. Eduardo acreditou que conseguiria controlar o encontro, recuperar os documentos e sair daquela casa sem consequências. Eu também achei que conseguiria controlar tudo o que fiz depois. Nós dois estávamos errados.